a criação divina de uma arte marcial, eu acho ela muito menos importante do que você defender e aprimorar um esporte. De você ter sido a raiz que se sobressaiu de um esporte. Mesmo você não sendo... Tem relatos ali que o Conde Coma não necessariamente foi o professor de então, Carlos. Essa é uma das histórias que, porra, você fala, mas foi ou não foi? Não foi. Aí, mas, porra, tem relatos que não foi. Aí, entendeu? Então, mas aí você tem duas coisas. Você tem relato e você tem fatos. Lá tem recorte de jornal, declaração do Carlos, do Hélio, do Jacinto Ferro, que era quem é o professor mesmo, quem foi o professor do Carlos, o Jacinto Ferro, que era ligado ao Conde Coma. Isso faz a família Gracie menos importante? É menos importante se alguém deu a faixa preta pro Carlos ou não, pelo que ele fez pelo jiu-jitsu? Não é. Na minha opinião, não é. Eu acho que a família Gracie ter defendido o jiu-jitsu por tantos anos, ter gerado, até hoje, você tem praticantes de jiu-jitsu fenomenais, membros da família Gracie, né? Uma família que impôs uma cultura. Porque assim, você estava falando de alimentação. Sim. Eu falei isso daí veio por causa do Carlos. Exatamente. Que tem... Entendeu? São várias coisas que a família Gracie desenvolveu. É uma cultura... O jiu-jitsu é uma cultura em si. O jiu-jitsu levou o Brasil para fora do país de uma forma que acho que nem o futebol aí já é exagero, né? Mas assim, que assim, você pode até, de repente, comparar com o futebol. Sim. Sabe? Porque foi a família Gracie, você fala Gracie lá, todo mundo... Em qualquer lugar do mundo, você fala Gracie, nego sabe que é uma família de lutadores. Tem gente que pensa que é uma pessoa, mas fala assim, é o Gracie é bom, né? Não sei o quê. Sim. Tem Gracie bom de jiu-jitsu, tem Gracie ruim de jiu-jitsu, tem Gracie que é bom professor, tem Gracie que não é. O livro do cara não é anti-Gracie. Ele não tem uma opinião anti-Gracie. Eu sei qual é a opinião dele. E tem uma passagem no livro que eu acho a melhor declaração do livro, é do saudoso mestre Robson Gracie, que é assim, você não pode perguntar o que seria da família Gracie sem o Conde Coma, porque essa disputa é se o Conde Coma deu aula para o Carlos ou se foi o Jacinto Ferro que deu aula para o Carlos, que é aluno do Conde Coma. Você não pode perguntar o que seria da família Gracie sem o Conde Coma. Você tem que perguntar o que seria do Conde Coma sem a família Gracie. E é verdade. Verdade. Sem a família Gracie não existiria jiu-jitsu, não existiria Conde Coma. A memória do Conde Coma estava acabada. Teve um cara lá, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, que foi lá e recuperou o jazido do Conde Coma, porque o nome dele, né, começou a se tornar relevante por causa da família Gracie. Não, ele era um cara que veio do Japão, trabalhou, talvez tenha sido um espião, talvez tenha tido um circo, talvez tenha, né, uma figura interessante por si só. Começou a difundir o jiu-jitsu no Brasil, mas esse jiu-jitsu só andou porque caiu na mão do Carlos e do Hélio Gracie. O Carlos, um homem de visão. Sim. E o Hélio, um homem de coração, um homem que ia lá e botou na reta e que... Muito valente. Sabe, um homem valente. E aí, que desenvolveu essa família que não tem como você ser do jiu-jitsu e desprezar a família Gracie. Não tem. Ninguém pode fazer isso. Não existe base para isso. Tem outras pessoas que não necessariamente aprenderam da família Gracie ainda. Existe uma linhagem do Fada, talvez, e tal. E talvez um pessoal lá do Pará e de Manaus. Mas se eles estão vivendo de jiu-jitsu, é pelo trabalho da família Gracie. E isso o Robert deixa claro. O segundo livro do Robert pega do período que acaba o primeiro, né? E continua na evolução do jiu-jitsu. Mas metade do livro é em cima da pessoa que, na minha opinião, foi o Gracie mais relevante de todos, que é o Carson. Que é quem passa da aula do jeito que a gente dá aula aqui. Porque antigamente a
A aula era tipo aula particular, né? Aula particular, as 36 posições de defesa pessoal. Pois é. O Carlos dá aula de grupo. O Carson cria aula de grupo. Cria grupo de competição, equipe de competição. E ele entrava num campeonato com uma equipe que fazia mais pontos do que todas as outras academias juntas. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.